Olá, amigos, muita paz a todos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, na questão 775, está que para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo. E vemos hoje a família tão fragilizada. Vamos conversar sobre este importante assunto com o nosso querido Alberto Almeida, que é diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Jardim das Oliveiras, médico clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal, trabalha na educação e na promoção social das famílias abaixo da linha da pobreza no Jardim das Oliveiras. Olá, Alberto, a nossa gratidão pela sua presença neste programa. Nossa alegria de podermos estar compartilhando reflexões em torno da nossa veneranda doutrina espírita e, sobretudo, de estarmos novamente aqui em Maringá, desfrutando da companhia de vocês. Muito obrigada, Alberto. O resultado do relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo. Disso, nós podemos concluir que a família é uma lei divina, é uma lei natural, Alberto? Efetivamente, sim, e assim os Espíritos afirmaram na questão 774 do Livro dos Espíritos, quando firmaram a posição de que a família é lei da natureza e, como tal, ela enseja os laços sociais mais apertados e determina, assim, que os grupos sociais e a sociedade se componham de conformidade com o tom que a família enseja oferecer. Logo, a família é de fundamental importância quando queremos fazer uma revolução social, queremos mudar uma sociedade. Quando vemos nesses dias a família sendo alvo de reflexões depreciativas, quando percebemos que o individualismo nos distancia em família e queremos negar a possibilidade do casamento como uma instituição louvável e a relação com os filhos como sendo algo simplesmente criado na construção da família pelo Estado, nós recaímos numa atitude e numa concepção muito grave que deve ameaçar a estrutura social, porque uma sociedade, ela reflete a família como uma célula que compõe o organismo. Uma célula que se multiplique no corpo desordenadamente gera um câncer e é capaz de destruir o organismo como um todo. Assim a família, pedagogicamente falando, cabe a ela a estruturação de caracteres, de personalidades e de homens e mulheres probos, honestos, dignos, éticos, que devem formatar, repercutindo nos outros grupos sociais, esses valores e princípios que hoje fazem muita falta em dias que vivemos tão tumultuados numa sociedade que experimenta uma inflação do ego em detrimento do sagrado. Alberto, e como se dá a constituição da família em âmbito espiritual? O mundo corpóreo é o reflexo do mundo espiritual. Antes de nos corporificarmos, pela lei da natureza reencarnação, nós alinhavamos no mundo espiritual, em regra, um planejamento, um esboço do que será a nossa trajetória. Então, as famílias que se materializam na Terra, elas traduzem um programa e um projeto que deverá, em algum nível, poder atender às necessidades específicas de cada membro familiar e poder atender às necessidades gerais da sociedade. Então,
A família não acontece pelo um acaso biológico da junção de espermatozoides e óvulos a partir da relação de cônjuges e a geração de filhos. Nós temos, à luz da reencarnação, que o Espiritismo nos propicia, compreender e entender de uma forma mais ampla, de que mesmo a conjugalidade, em muitas situações, ela está estruturada pregressamente antes de reencarnarmos, aonde alinhavamos a prole que deverá compor aquela família, reunindo assim espíritos com os quais nós sintonizamos positivamente ou adversamente. E assim, esse programa, esse projeto, vai se materializando na Terra quando obedece a princípios de espiritualidade superior. Quando, no entanto, a gente olha a família como uma amálgama de células de homens e mulheres que se relacionam e que vão morrer, vão desaparecer numa visão materialista e ateísta, nós fracassamos, porque nós estimulamos, de um modo geral, a dimensão egóica. Estabelecemos o prazer como uma fonte primária de todas as realizações e sacrificamos a ética e a moral em função da nossa fomentação egoística que comparece ao lado do orgulho, determinando comportamentos. Portanto, é de fundamental importância refletirmos sobre espiritualidade. O mundo, diz o Espírito Emmanuel, precisa muito de espiritualidade, mais de espiritualidade do que de espiritismo, porque é através da espiritualidade que nós vamos mergulhar no espiritismo, diz Emmanuel na introdução do livro Nosso Lar. Então, é de fundamental importância olharmos-nos como seres espirituais habitando corpos a partir da família e não como um acaso circunstancial, biológico e social a formação da prole e dos lares que se compõem na Terra. E a que se deve tantos conflitos na convivência familiar? A falta de critérios éticos, de princípios e valores que possam nortear as relações. Hoje, como se infla o homem que passa rápido, aquilo que é o descartável, o sucesso, nós vamos estabelecendo maneiras de se comportar no mundo como bois na boiada, sem refletirmos. Então, já criamos os filhos objetivando o sucesso e não necessariamente a felicidade. E estabelecemos critérios de competição que às vezes são devastadores nas relações de amizade e nos vínculos saudáveis. Criamos dentro do próprio lar esse ambiente de competição, aonde um e outro disputam quem é mais e quem é melhor, e aonde os pais, às vezes, não têm esse olhar de nutrição e de proteção da prole, tratando cada filho como sendo um espírito em evolução. Assim, nós massificamos uma compreensão precária, estimulamos a manifestação, portanto, egóica e construímos uma sociedade adoecida, através da qual todos buscam ir para o pícaro, o cimo da pirâmide, sem nos darmos conta de que aqueles que estão lá não são felizes, conseguiram só sucesso. Às vezes são tão infelizes ou mais daqueles que estão na base da pirâmide, esmagados nas condições de vulnerabilidade socioeconômica. Então, é de bom pensar de que nós reencarnamos para sermos felizes e não para vencermos os outros, para nos vencermos. De que estamos no corpo de passagem para aprender. Nós não estamos no corpo para fazer uma excursão circunstancial de biologia que nos proporcione sensações agradáveis. Estamos para nos desenvolvermos intelecto-moralmente. Esse olhar, portanto, nos diferencia e talvez nos favorecesse olharmos-nos dentro de casa como um grupo de espíritos que deve se acompliciar no processo evolutivo, um dando a mão para o outro e extravasando da família consanguínea para a sociedade relações mais fraternas, mais solidárias, mais compassivas. Portanto, relações mais espiritualizantes, que não acontecem nesses dias, onde a espiritualidade muitas vezes está no enquadramento religioso, mas apenas como uma cultura social, sem desdobramentos sagrados que deveria ensejar.
Nós entendemos que cada membro da família tem o seu papel, não é? Você poderia nos falar sobre essa questão, Alberto? Sim, pai e a mãe, quando cônjuges, devem estabelecer relações de respeito e de alinhamento constante para que nenhum em relação ao outro se sobreponha. Quando há um domínio de um sobre o outro, quando alguém está na frente ou o outro está atrás, nós temos um colapso na relação de conjugalidade, perturbando a família por inteiro. O casal deve alinhar-se um ao lado do outro, olhando para a mesma direção e alinhando, portanto, nessa relação, conteúdos que deverão ser exportados para aqueles que deverão emergir na condição de filhos, quando então os cônjuges deixam de ser cônjuges somente para também serem pais, através do qual o homem e a mulher, no enquadramento heteroafetivo, ensejam a construção de uma família extremamente saudável se são capazes de nutrir, proteger e acolher a prole na maternagem e na paternagem. Os filhos se desenvolvem apenas através das rações, dos conteúdos proteicos, das vitaminas, dos sais minerais, dos lipídios e dos triglicérides, que se nos oferecemos através da alimentação, isso não é suficiente, porque nós não somos um bloco de carne, nós somos almas. E, portanto, precisamos ser olhadas para esta dimensão e objetivo. Os pais, quando olham seus filhos como espíritos reencarnados, privilegiam, sem detrimento do atendimento do corpo, a maternagem e a paternagem no campo da amorosidade. Portanto, olham, cuidam, validam e estimulam seus filhos para que eles se constituam homens de bem. Nós muitas vezes observamos que não poucos casais vivem num conflito muito grande, mas mesmo assim eles não se separam, eles mantêm aquela situação. Qual é a explicação da doutrina espírita para essa situação? Se o casal se encontra para reajustes, e a maioria dos acasalamentos trazem essa característica, que os espíritos chamam de provas e expiações conjuntas, é natural compreender que há intenso amor, mas há intensa dificuldades, como desafios a serem superados, as pendências que vêm do passado. Esse olhar reencarnacionista elabora para os casais um nível maior de tolerância e de paciência, porque como não há o acaso nesse encontro, o casal pode se olhar como estando revisitando pendências que ficaram para trás em regime de reciprocidade. E por isso, o casamento, às vezes, caminha dentro dessa flutuação conflitiva e quanto mais o casal supera, bingo para o casal, premiação para o casal. Todavia, muitas vezes, o casal entra em colapso, sujo de respeito, as agressões. E é inconcebível um casamento onde comparece, portanto, a crueldade nas relações. Nesse caso, diz os espíritos Allan Kardec que o amor não prevaleceu. Cabe, então, ao casal a separação justa, o divórcio, para que não se estabeleçam danos mais graves. É melhor amputar uma perna do que deixar o corpo todo falecer. Ou seja, é melhor interromper uma relação que estava programada para ser superada enquanto convivência não foi, do que agravar os débitos do passado, criando novos débitos através de ações que são muito lesivas para um ou para outro ou para ambos, que, se não bem cuidadas, às vezes culminam em dramas passionais como suicídio e homicídio. Então, o Espiritismo não é contra a separação, ele é a favor do casamento. Mas, quando o casamento falece porque o amor não foi levado em conta, diz o Evangelho segundo o Espiritismo com Allan Kardec, é melhor que se faça uma separação digna e, se há filhos, a preservação da paternidade, da maternidade, para que não respingue tanto para os filhos, porque sempre respinga, mas não respingue tanto para os filhos, notadamente quando um e outro usam os filhos para atingir o parceiro ou a parceira depois de saírem das relações ressentidos.
fazendo muitas vezes a alienação parental. Então é necessário todos focarmos na amorosidade, compreendermos a reencarnação para transformarmos os desafios da conjugalidade em experiências que nos levem a nos autossuperar no encontro com o parceiro, com a parceira, que nos desafiam os valores, as virtudes no processo da autossuperação. Alberto, você inclusive já fez palestra sobre a pergunta que eu vou te fazer e sabemos que o tempo aqui é muito pequeno, mas eu gostaria que você fizesse uma abordagem. Como identificar se a família está saudável? A família está funcional ou disfuncional, saudável ou adoecida, dependendo de alguns critérios. Quando a família está saudável, existe o diálogo, a convivência, o investimento na espiritualidade, a atenção à dimensão afetiva e não só cognitiva, material e intelectiva. Uma família saudável, nós priorizamos a nutrição dos seus membros, o encontro. Vivemos cumplicemente a alegria e cumplicemente a tristeza, nos apoiando um ao outro, dependendo dos eventos serem favoráveis ou desfavoráveis. Uma família saudável, portanto, tem a espiritualidade perpassando os seus membros no culto de uma fé. Uma família disfuncional é aquele em que cada membro vive em função de si mesmo, aonde a gente olha só para o corpo e não olha para a dimensão do ser espiritual, aonde nós fortalecemos os atendimentos intelectivos e esquecemos do afetivo. Uma família não saudável é onde apenas alguns mandam e os outros obedecem. Uma família saudável é onde cada um está no seu quarto. Fazemos poucas interações, porque nos isolamos nos quartos, nas televisões, nos smartphones e sempre retardamos os encontros, porque os encontros são desafiadores, a convivência é desafiadora. Essa família está disfuncional, está adoecida e sempre demonstra que ela está doente porque um dos seus membros traz ou uma patologia ou um comportamento incomum, dizendo que a família precisa parar para se olhar porque ela está doente, revelada através de um dos membros que se mostra como sendo aquele que traduz e denuncia de que a família não vai bem. Alberto, não há receita para o bolo família, não é? Mas existem maneiras de se viver em família, não é? Diríamos que cada filho, por exemplo, não traz um comportamento que os pais antecipadamente saibam. Cada filho tem o seu manual de trato do ponto de vista parental. Cada membro da família é um espírito de per si. Então, não há dois espíritos similares. Então, a família é sempre um desafio criativo. Mas nós conseguimos lograr êxito se estabelecemos a amorosidade como ponto fundamental, como matéria-prima indispensável na convivência. Quando transformamos dentro da família as virtudes na pedagogia de excelência, para podermos fazer um trato de aproximação e de convivência pacífica e não passiva. Quando estabelecemos dentro de casa uma psicologia que priorize compreendermos-nos como sendo espíritos que estamos de passagem, reunidos temporariamente na família para desenvolvermos o nosso processo evolutivo através de competências que ainda tardam comparecer no campo das virtudes. Por isso, Jesus é o eterno convite para que saiamos desse lugar de imobilidade para uma criatividade cristã, não só crítica, mas crística, que nos enseje, portanto, viver a vida de uma forma mais positiva, luarizante, fecunda e ampla. Alberto, a nossa gratidão mais uma vez por você estar participando deste programa. Muito obrigada mesmo. Gratidão também. Que Jesus continue nos amparando a todos, que possamos estar juntos em outras oportunidades. Muita paz a todos.